entendimento. Então, por camada, vou repetir aqui, pedir os dados novamente. E aí eu quero que para a gente entender melhor o que é que a gente vai fazer, eu quero que a gente perceba isso. Ó. Nós temos os valores das variáveis aqui, ó, das 6 variáveis, né? Ó, de 0 a 20, mas também nós temos de 20 a 40. De 0 a 20, nós vamos da linha 1 até a linha 42. E de 20 a 40, nós vamos da linha 43 até a linha 84. Eu estou falando isso porque nós vamos precisar agora dividir nosso banco de dados, já que a gente quer fazer os box plot por camada, né? Então, vamos aqui, vou chamar novamente o banco de dados solo de dados aqui, ó. Aí, como eu já havia dito, né, nós temos 84 observações, nós vamos dividir 42 para a primeira camada e 42 para a segunda camada. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu vou criar os dados para a primeira camada, que vai da linha 1 até a 42. Posteriormente, eu vou criar o banco de dados aqui, que vai da linha 42 até 84. Então, nós vamos fazer box plot para os box plot para as camadas em separado agora. Então, eu vou criar logo esse banco de dados 1 aqui, que vai de 1 até 42. E vou plotar, né, ó, esses meus dados 1 aqui, que diz respeito da linha 1 até a 42, com exceção da coluna 7, que são as camadas, né? Então, vamos lá. Coloquei os blocos plot, agora eu vou colocar o título, né? Atributos, vou até corrigir isso aqui. Atributos, né, ou variáveis, na camada de 0 a 20. Corrigir aqui, deixa eu apagar. Vou ter que criar novamente. Vou fazer aqui do início para poder diminuir a chance de ficar aparecendo erros. Dados 1. Aí vou colocar os box plot e agora o título, né? Que eu estou colocando na coloração azul, mas eu poderia colocar da cor que eu tiver interesse. E aí vou aqui colocar o eixo, novamente o eixo Y, o eixo X, fechar aí as bordas, colocar os valores variando aí, né? O eixo Y, o eixo X também aqui, coloquei o eixo Y, o eixo X, e agora eu vou colocar as médias. Primeiro eu teria que ter criado aqui, né? Então vou criar as médias aqui, ó. Criando as médias para o dado 1. E aí sim eu posso inserir os pontos. Então aqui, ó, esse box plot aqui, ele está sendo confeccionado, né, para as variáveis, as 7 variáveis, considerando somente a camada de 0 a 20. Mas nós temos como fazer esse box plot também considerando a camada de 20 a 40. Então vamos fazer. Criando o banco de dados agora 2, que é de 20 a 40, né, da linha 42 à linha 84. Aí eu vou fazer o box plot aqui, ó, né, também considerando o banco de dados 2, que eu acabei de criar, com exceção da coluna 7. Vou colocar aqui o título, né, atributos, ou chamar assim variáveis, né, que eu não sei se todas essas variáveis são atributos do solo, mas aí quem tem mais convivência com a área pode ver. O importante aqui é que a gente só quer mostrar como é que confecciona. Então, eu coloquei o título, agora eu vou colocar o eixo X e eixo Y, né, aqui, ó. Aqui eu tô dizendo para ele, coloque no eixo X, né, no eixo X é o termo atributo, no eixo Y, valores dos atributos aqui. Aqui eu vou colocar as bordas, aí vou colocar os valores no eixo Y, aqui a distribuição. Agora colocar aqui as variáveis no eixo X. Vou obter as médias, né, para não dar erro, igual deu na parte anterior. Então essas médias aqui já vão
para esses atributos já vão ser só considerando a camada de 20 a 40, né? E vou inserir essas médias. Pronto, então aqui nós temos o box plot, né, com a mediana, o primeiro quartil, terceiro quartil, outlier, ponto valor máximo e mínimo. Então vou fechar aqui, deixa eu ver se foi. Ainda tem os dois gráficos. Se você que tiver interesse, ó, você pode. Deixa eu ver se ampliando aqui vai ficar melhor um pouco. Vamos pegar aqui ele, eu venho aqui. Você pode salvar a imagem, o PDF ou copiar. Eu vou copiar ele. O pacote Office aqui é um pouco diferente, mas eu salvo aqui, ó, de 0 a 20. Posso até reduzir um pouco aqui. Se eu consigo clicar aqui. Porque eu quero agora colocar aqui o outro de 0 a 40. Eu vou copiar ele. Copiei. Venho aqui. E posso até reduzir para ficar melhor a visualização. Vou reduzir aqui para a fonte para a gente poder observar. Então tá aí, seus dois box plot, né, considerando as duas camadas, né. E você tem as variáveis, né, considerando a camada de 0 a 20, tem considerando de 20 a 40. Certo? Então fizemos box plot considerando os dados de forma geral, considerando as camadas em separado, e agora vamos fazer por característica, né? Vamos supor que você quer fazer por característica em separado, então também tem como fazer. Vou fazer aqui para essa variável US. Mais uma vez, eu poderia ter carregado esse banco de dados só uma vez, mas é porque eu quero fazer tudo do início para a gente não se perder no raciocínio. Então, dados sós. Aí agora, ó, eu vou informar para o R que eu vou querer meu box plot, né, por camada, mas só para característica US, ó. Então ele vai me fornecer dois box plot, um para camada 0 a 20 e outro para camada de 20 a 40. Então vamos lá, ó. Tá vendo? Dois box plot. Agora a gente vai começar a colocar as informações que a gente tem interesse. O título principal, estou pedindo da cor azul, mas você pode pedir qualquer cor. Aí vou colocar aqui o título, né? Atributo por camada US. Tô só supondo nesse título aí, mas quem for da área coloca um título, né? Que tem que conter a informação o que, onde e quando, né? Sempre importante ter essas informações aí. Aí eu vou colocar aqui no eixo X camada, no eixo Y valores de US. Aqui, ó. Vou colocar as bordas mais uma vez. Esse valor 2 diz respeito ao eixo Y, então tá aqui os valores dessa característica, né? Os outros gráficos consideravam a amplitude toda do banco de dados. Né? Nesse caso aqui vai ser considerado só a amplitude dessa característica. E aí esse box plot é para a primeira camada, para a segunda. E aí o que é que eu tenho que fazer? Se eu quiser colocar as médias aqui, eu tenho que obter essas médias, né? Então eu vou separar meu banco de dados aqui da característica US de 1 até 42, que eu sei que corresponde à camada de 0 a 20, e o banco de dados US2, que eu sei que é a camada de 20 a 40, que a gente já viu anteriormente. Obtenho o data frame e peço as médias pela função apply aqui, ó. Então vamos lá. Eu tive as médias e peço para ele colocar no gráfico, né? Tudo bem? Então tranquilo. Vamos agora fazer esse gráfico, esse box plot para a característica DS, né? Então vou carregar novamente o banco de dados só. E aí, box plot, ó. Agora eu vou querer que ele faça, que ele retire do meu banco de dados, né? E faça dois box plot
para a característica DS considerando a camada. Então ele vai fazer lá, ó, já criou os dois box plot. Como eu havia dito, né, esses valores fora desses extremos aqui podem ser outliers, né? Então é importante que você vá conferir o banco de dados para poder ver se realmente esses dados foram digitados corretamente. Aí você coloca novamente o título. Eu estou colocando um título hipotético. O nome do eixo X, o nome do eixo Y, as bordas, aí estou colocando a distribuição de valores, ó, aqui você vê que essa distribuição já está de acordo com somente com essa variável ds. Vou colocar as camadas, né, ó, 20 a 40, então eu estou vendo como é que está a distribuição dos atributos, somente do atributo ds, né, nas camadas em separado. E aí eu vou agora ter que obter as médias, né, para poder colocar essas médias nesses grafos. Então eu vou criar o banco de dados de 0 a 20, o banco de dados de 20 a 40, obter as médias, né, e aí colocar no meu grafo. Então, pronto, está aqui. Então foi criado aí, nós criamos para a característica US e também para a característica DS. Pode ser criado para todas as outras. Eu espero que vocês tenham entendido como criar esses box plot aí. Eu tentei fazer de algumas formas, né, que vai atender a maior número de situações possíveis e também dar base para vocês também fazerem em outras situações, caso for necessário. Até a próxima.